Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do PharmaCast. E hoje, com uma convidada especial, Juliana Brasil, que vai falar para a gente sobre a nossa atuação ali no gerenciamento, né, Ju, de um estoque de farmácia hospitalar, que é bem difícil. Aquele dia eu vi o tamanho lá, né, vocês falando do tamanho do INTO, ela trabalha no INTO, ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, como que ela faz, quantos funcionários estão lá, né, quantos farmacêuticos. E dentro, acredito que dessa parte do estoque, pode ter outras, não só uma função, várias funções, né? Conta um pouquinho pra gente. Ju, muito obrigada, primeiramente, né, por estar aqui. O calorão do Rio de Janeiro, né? Obrigada a você, Lívia, pelo convite. Queria te dar os parabéns também por abrir esse espaço, né, que é super bacana, muito importante. A gente estava até falando, às vezes as pessoas não têm noção do que um farmacêutico faz em determinada função, né? A gente sabe que a gente tem várias áreas de atuação. Acho que, se não me engano, são 72 áreas que o farmacêutico Muito. pode atuar. E, às vezes, a gente não sabe o que faz exatamente. Muitas vezes eu já falei, eu trabalho em um hospital. A gente tem farmacêutico também no hospital, né? Muita gente não tem E no nem estoque, ideia, então, né? quando No fala... estoque, então, o que você faz no estoque? Então, te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Bom, falando um pouquinho da minha trajetória, assim, eu sou do interior do Rio. Você esteve até na minha cidade, Santo Antônio de Oh, Pádua. gente, na época da eleição, né? Eu passei Isso, lá muito eu vi que quente. você esteve quente. Nossa, imagina agora como Páreo a está páreo lá. com o Rio. Imagino como esteja lá agora. E então eu vim para o Rio para fazer faculdade, né? Eu estudei na UFRJ, formei em 2005. Essa parte das datas a gente não precisa entrar muito Pula, em pula. detalhes. E eu fiz habilitação em análises clínicas. Ah, era dividido, né? Ainda era Aham. dividido. A gente fazia 4 anos e escolhia depois fazer uma habilitação. E eu fiz análises clínicas. Nunca atuei na área de análises clínicas. É até engraçado isso, né? Como é importante a gente sempre conversar com alguém que trabalha na área. Eu lembro que, na época, eu fiz análises clínicas meio que influenciada, assim, é uma área boa para fazer concursos. E, assim, fui totalmente às cegas, fiz. Na época, eu também, enquanto eu fazia habilitação, eu fui monitora da manipulação da farmacinha lá na UFRJ. E eu tinha feito um estágio curricular, né, extracurricular, no caso, na Dermatos, que era uma farmácia de manipulação. E eu lembro que, quando eu fui sair desse estágio, a doutora Eliane, que era a dona, falou: "Você tem certeza, Juliana? Você não quer continuar? Você pode seguir aqui a carreira, fazer seu estágio da indústria?" "Não, vou fazer análises clínicas." Enfim, por algum motivo eu segui esse caminho. Influenciada. Eu acredito que lá na frente a gente vai entender a resposta, né? E em 2005 ainda eu fiz um concurso do Ministério da Saúde, que eu só fui convocada para ele em 2010, que foi quando eu entrei no INTO. Então, a prova foi em 2005, ele ficou valendo ali de 2006 a 2010, porque foi renovado, né? Então, quando o INTO novo estava para ser aberto, né, aquela prédio novo que tem hoje, eles fizeram uma convocação grande, assim, de farmacêuticos, e eu entrei nessa convocação. Então, já estou há 13 anos no INTO, né? Logo que eu entrei lá, eu nunca tinha trabalhado em farmácia hospitalar, só tinha feito o estágio da faculdade, né? E, na época, farmácia hospitalar não era nenhuma disciplina obrigatória na faculdade, eu só tinha feito optativa. Olha como, né, como a gente conseguiu evoluir nesse sentido, né, para hoje. E então eu caí lá, assim, na farmácia hospitalar. Gente, que coisa, né? Que Entrei no mundo, né? INTO, assim, e era um hospital maravilhoso. A gente, nossa, isso é um hospital público mesmo. E ainda era lá no prédio antigo, Sim. né? Não era nem Era onde? era ali perto do INCA, na Praça da Cruz Ah, sim, Vermelha. sim. Hoje, depois que da mudança, ele virou Instituto do Cérebro. Então, logo que a gente entrou, a gente também estava tendo uma chefia nova na farmácia, então estava tendo uma reestruturação. E ela dividiu alguns farmacêuticos, perguntou quem tinha interesse em trabalhar numa equipe multidisciplinar, que era dividido nos centros lá, né? Porque o INTO ele tem a divisão de centros de atenção especializada. Então, tem o centro que faz cirurgia de joelho, quadril, mão, enfim. E aí eu fui trabalhar como farmacêutica no centro do joelho. E aí, quando eu caí lá, gente, o que eu vou fazer aqui, né? Eu me lembro direitinho da primeira reunião, quando o chefe do grupo foi apresentar, assim, a equipe multidisciplinar. E ele falou lá, nutricionista,
assistente social, não sei o que, farmacêutica. E os ortopedistas olharam assim, gente, o que será que ela vai fazer aqui? E aí, com o tempo, a gente vai interagindo, né, com a equipe, você vai mostrando assim o que você pode fazer, né? A gente ia acompanhando os pacientes, fazia ali uma etapa, tentava fazer uma etapa de conciliação medicamentosa, via a questão, eu mostrava até a questão do estoque de medicamento, o que eu tinha, o que eu não tinha. Enfim, foi uma época bem legal, assim. E aí, a nossa chefe na época, que era a Zilda, ela precisava de uma substituta, porque a substituta dela ia ter que sair, e ela me convidou, e eu assumi a chefia substituta da farmácia, imagina, com menos de um ano de ento. E aí foi outro desafio também, sabe? Mas era uma parte que eu gostava muito. E aí assumi esse desafio, mas fiquei por um ano e pouco só, que foi quando eu engravidei. E aí tive meu filho, fiquei licença maternidade. Quando eu voltei de licença maternidade, eu falei, não, eu quero ficar numa coisa mais tranquila, porque a chefia, né, demandava assim, muito tempo, né, muita responsabilidade ali. Não que a outra área não tenha responsabilidade, né, mas a questão mesmo de dedicação lá. E daí eu fui para a dispensação, virei plantonista na dispensação, porque era um horário mais tranquilo, né, para conseguir ficar com meu filho, né, dar conta lá da rotina dele, né. Enfim, e daí eu fiquei até por quase na dispensação, uns 9 anos. Caramba! E aí, em 2020, quando começou a pandemia, eu fiz um processo seletivo para o hospital de campanha, né, que seria um hospital de campanha de Covid da Fiocruz. Mas, na verdade, é um hospital de campanha que ele acabou ficando, né, porque hoje ele é ligado ao INE, né, o Instituto de Infectologia, e ele, então, virou uma referência a um tratamento do Covid. E aí eu me inscrevi lá no processo seletivo. E, gente, será que eu vou passar nisso? E aí, quando eu fui chamada e tal, foi uma surpresa, assim. Fui trabalhar lá no hospital, meu plantão era noturno, era 12 por 60. Então, eu falo que, enquanto muita gente na pandemia ficou mais tranquila, eu aumentei totalmente minha carga de trabalho. Virar, né, que a gente ficou... E foi lá, assim, que eu me descobri mais ainda nessa área de gestão, na verdade, porque foi quando eu tive a oportunidade de fazer o mestrado também, no meio da pandemia, foi uma loucura. Na Fiocruz? Não, surgiu um mestrado que ele era um convênio do Ministério da Saúde com eu vi isso a Universidade de Santa Catarina. Sim, eu lembro disso. Foi um mestrado em planejamento e controle de gestão. Eu lembro disso, na época da pandemia mesmo. Isso, eu comecei em 2020, eu fiz o processo seletivo final de 2020, comecei a cursar em 21. Então, foi uma loucura, que eu fazia o plantão à noite, tinha dias que eu tinha aula de 2 da tarde até 10 da noite, eu tinha que ficar conciliando escala, trocar plantão, mais os dias lá no INTO, enfim, mas foi maravilhoso, assim, eu consegui me descobrir mais ainda numa área que eu queria trabalhar. Antes disso, só voltando um pouquinho, lá depois que eu me formei, eu trabalhei um tempo na Fiocruz como pesquisadora na área de saúde pública, lá na ENSP, né? E a maneira como eu entrei lá foi até muito engraçada, assim, que eu tinha feito um processo seletivo para a residência da UF. E aí, na entrevista, eu conheci a Cláudia Osório, que veio a ser minha chefe depois na Fiocruz, e eu comecei a falar de uns projetos, de umas ideias assim super viajantes que eu tinha com um amigo até na época da habilitação em análises clínicas. A gente pensava em ter tipo uma unidade móvel, de sair viajando pelo país para fazer exames, sabe? Aquelas coisas de jovens assim que não vê o problema, sabe? Só vê a parte. E ela achou super bacana, assim, a gente ter essa ideia diferente e tal. Aí eu falei, gente, eu saí da entrevista falando assim, gente, que doideira que eu falei, né? Não tinha nada a ver. Tanto que eu nem passei realmente no processo. Mas aí aquilo, depois eu falei, vou procurar aquela professora, porque eu tinha vontade, assim, de trabalhar nessa área e tal. E aí mandei e-mail para ela me pediu para escrever um texto, eu queria fazer mestrado lá. E aí ela me convidou para ir trabalhar, como na época era uma bolsa que tinha para pessoas recém-formadas. E eu fui trabalhar no NAF, lá no Núcleo de Assistência Farmacêutica, que foi super bacana, assim, que eu tive contato lá com esses professores da Fiocruz, pesquisadores. Eu fiz trabalho de campo, nosso projeto era sobre malária.
Então, eu viajei para fazer trabalho de campo. Foi muito legal, muito legal. Mas aí foi chegando no final, eu sentia um pouco de falta, assim, de ver aquilo ali acontecer na prática, sabe? Porque a gente estudava muito, a gente escrevia, e eu tinha essa necessidade, assim, de colocar a mão na massa. Então, quando foi acabando o contrato, ela falou: Juliana, para continuar, você tem que entrar na especialização ou no mestrado para a gente, né, garantir que você continue aqui trabalhando com a gente. E eu falei: Cláudia, e eu, como uma boa canceriana, sou muito apegada. Foi um sofrimento para mim sair de lá, porque eu sou apegada às pessoas, estou sempre naquela dúvida: ai, meu Deus, vou ou não vou? Enfim, e aí tive coragem de falar: não, eu vou seguir outra coisa. E aí, quando eu saí de lá, eu abri uma loja, olha só, uma franquia de cosméticos. Eu, meu ex-marido na Aham. época, né, e um amigo nosso. E abrimos uma franquia, saí totalmente assim da farmácia, eu que gerenciava, né, eu que cuidava, e eu era muito feliz, muito feliz. Mas aí acabou não dando certo, por Sempre na questões de gestão, né, Ju? mercado mesmo, né? Sempre gestão. Sempre. E aí você vê como já vinha caminhando assim. É, E aí, logo já, quando a gente já estava para fechar a loja, eu comecei a estudar para concurso e tal. E aí, enquanto esperava resultado de alguns concursos, eu comecei a trabalhar em drogaria. Trabalhei, acho que menos de um ano também. E, ao mesmo tempo, eu tinha entrado num concurso antiga FESP, que era na secretaria. Eu trabalhava na área de... Hoje é Rio Farms, né? Eu fazia parte de análise ali dos processos, quando as pessoas entravam com a demanda para aquisição de medicamentos de alto custo, né? E daí meu marido, na época, foi transferido para São Paulo. Então, eu saí de tudo, fui com ele. E quando eu estava lá procurando emprego, e tal, fui convocada para esse concurso do INTO em 2010. Então, voltei para o Rio, né? E comecei a trabalhar lá. Então, só fazendo essa Sim, sim, retrospectiva sim. para voltar para o INTO. E daí, quando eu voltei de licença maternidade, então, fiquei esse tempo na dispensação. E aí, agora, quando eu estava terminando o mestrado, a Dani, minha chefe lá do INTO, falou: você não quer ir trabalhar no estoque? Porque a outra farmacêutica já estava super sobrecarregada, já estava há muito tempo. Porque é um trabalho muito cansativo, realmente, o estoque, né? E dar conta daquilo tudo sozinha é realmente complicado. Aí eu falei: tá bom, quero. Acho que eu estou no momento, realmente, de mudar de área, assim, né? Estava vindo com o mestrado fresquinho na cabeça. O meu trabalho do mestrado foi sobre programação de compras. Então, era a hora certa. Meu filho já grandinho, eu já consigo me dedicar mais, né? E fui trabalhar no estoque. E aí, mais uma vez, caí assim de paraquedas, porque a gente aprende tudo muito na teoria, né? Mais Na um desafio, faculdade, né? mais um desafio. E aí, eu acho que o principal nesse momento foi aprender ali com quem já estava, né, há muito tempo, com a Claudinha, que era outra farmacêutica, com as meninas que já trabalhavam, técnicos de farmácia, agente administrativo, né, o pessoal que já conhece ali bem aquela rotina, com a Dani, que já vinha envolvida nesses processos de compra, né, já tinha aí mais experiências. E estudar, né? Estudar e dedicação. Eu acho que quando a gente se encontra assim, você tem muito mais energia, né? Você tem vontade de fazer, você tem vontade de estar lá, você tem vontade de ensinar também. Sim. Foi uma coisa que eu me descobri lá dentro, estou me descobrindo, né? Dia a dia. Porque a gente tem uma equipe de residentes, né? Você até conheceu nossos Sim, residentes. vieram aqui. É, e eles são maravilhosos, São assim, né? inteligentíssimos, É um, dedicados, né? sim, é um convênio que a gente tem com a UF, né? Com o curso de residência da UF. Hoje nós temos 8 residentes. Que legal. Então, assim, quando a gente consegue fazer um trabalho bacana, que você se identifica, você passa a ser exemplo, né? E é muito legal, acho que você sabe bem disso, que você tem recebido várias mensagens, né? De como você consegue influenciar as pessoas. E eu acho que é uma sensação Muito boa. que não tem preço, né? Isso eu falo que eu comecei a aprender a ter essa sensação quando eu estava lá na Fiocruz ainda, que eu tinha uma equipe maravilhosa, assim, nossos técnicos. Até hoje a gente ainda tem o grupo lá, né, do nosso plantão. Então, nossos técnicos eram super dedicados, assim. E a gente
E eu tinha 2 técnicos que faziam faculdade de farmácia, e eles falavam comigo e com outro farmacêutico: "Nossa, eu quero ser igual a vocês quando eu for trabalhar". Falei: "Gente, eu nunca tive ninguém que me É, falou isso, sabe? Eu quero ser igual a sim. vocês". E você começa a se pensar assim: "Nossa, que responsabilidade, né?". E ao mesmo tempo, que sensação boa, né? De De influenciar, né, você fazer um positivamente. trabalho, né, que você está influenciando alguém positivamente. Então, isso tudo foi me motivando, assim, cada vez mais. E o trabalho da rotina em si, do estoque, eu, cons- eu digo que a gente não tem rotina. Na verdade, o estoque não tem rotina. E eu acho que é isso que me deixa mais feliz lá Sim, também, também não porque gosto de rotina. eu sou uma pessoa super agitada, sabe? Então, assim, Todo dia que você é, chega é uma coisa é nova. uma coisa nova. Você vai descobrir qual é a rotina do dia que você vai fazer naquele momento, né, que você chega. É claro que assim, a gente tem as ações, né, do básicas, né, do estoque, que são desde o momento da programação de compras até o momento que o medicamento chega e que ele é distribuído pela farmácia hospitalar. Então, o setor que eu sou responsável atualmente é o estoque que faz essa distribuição para as farmácias satélites e para alguns setores do hospital, né? Que a gente fala que a gente entrega grades de medicamentos para alguns setores. E ainda existe um outro estoque central, que a gente tem um outro farmacêutico, que é o local onde os medicamentos são recebidos. Então, e além disso, eu ainda trabalho junto com a Dani lá na questão da programação de compras, da abertura dos processos de compras, né? Como nós somos um hospital público federal, os nossos processos de compras são feitos por licitação, né? Por pregão eletrônico. Eu não sei se todo mundo tem a ideia, assim, tem noção de como funciona isso no serviço público, que a gente trabalha, a gente, né? Às vezes tem uma ideia por alto, né? Ah, sei que é Sim, é bom processo falar. licitatório, isso. Então, é um processo que ele é um conjunto assim da farmácia com uma área, com toda a área administrativa do hospital. Então é importante você ter esse contato, você ter um bom relacionamento com as outras áreas, né? E o processo inicia na farmácia quando a gente faz o documento para formalizar a demanda que a gente precisa, né? Que a gente tem, que é colocar a relação dos medicamentos, o quantitativo, que você tem que fazer baseado no histórico do ano anterior, né? Então, ali você vai dizer o que você precisa adquirir pelo próximo ano. Geralmente, a gente faz isso no início do ano, entre fevereiro e março, a gente está dando start assim, nos processos de compra. Esse ano, a gente teve a mudança da legislação, né? Efetivamente, a gente teve que começar a fazer os processos pela Lei 14.133, então acabou atrasando um pouquinho. Então, a gente faz esse início e aí a gente precisa acompanhar esse processo durante o tempo todo, porque a gente faz uma estimativa que o processo dura em média de 6 a 8 meses. Então, se ele começar a demorar demais, aquele planejamento que você fez, né, com esse, digamos, esse ponto de segurança, estoque de segurança para 6 a 8 meses, ele vai falhar, né? Então, você tem que ter esse acompanhamento. E então, existe a fase interna do processo licitatório e a fase externa. A fase interna é onde acontece essa programação, né? Onde acontece a pesquisa de preço. Então, ele passa por várias áreas do hospital, volta para a farmácia, é onde é feito o termo de referência. Nesse termo de referência, a gente tem que colocar ali a especificação do medicamento, a forma como ele vai ser entregue, todas as condições que você quer receber aquele medicamento. Porque esse termo, se ele não for muito bem feito, lá na frente a gente pode ter problema. Tanto no momento do pregão, né, de ter que talvez cancelar um item ou ter uma impugnação de algum fornecedor, ou até mesmo no momento do recebimento. Se tudo não ficou ali muito bem amarrado no seu edital, lá na frente a gente vai ter problema que vai impactar no abastecimento, né? Então, aí, durante a fase externa, né, que acontece mesmo a licitação, o farmacêutico também atua no momento do parecer técnico, né, que é quando o fornecedor entrega a proposta daquele medicamento que ele quer vender e a gente precisa fazer uma análise técnica da documentação que ele entregou, né, e daquela proposta, se aquele item que ele está propondo está de acordo com o que a gente solicitou, né, do que é padronizado no hospital,
para a gente não ter problema no momento do recebimento de receber o item errado. Então, é mais um momento também que a gente, enquanto ali gestor de estoque, gestor da farmácia hospitalar, também atua. E aí, o pregão acabou, né? O processo licitatório acabou, e chega a hora da gente fazer o pedido do empenho, que é exatamente o quanto a gente vai pedir para aquele momento. Porque não necessariamente você precisa comprar aquele quantitativo todo que você colocou lá na sua ata, né? A gente vai comprando de acordo com a demanda, que no nosso caso é trimestral, porque a gente recebe um orçamento trimestral, então a gente faz essa solicitação de empenho a cada trimestre. E aí ele é baseado num histórico anual de compras, né? Então, mas aí tem muitas coisas que influenciam, né? A gente tem uma flutuação de demandas muito grandes, né? E você tem que estar o tempo todo ali na gestão vendo como que você pode resolver essas diferenças, né, que podem acontecer durante o tempo. Por exemplo, você faz um pedido, a gente fez um pedido agora em julho, né, baseado num histórico de um ano, né, do julho de 2022 até 2023. Então, nesse ano, a gente teve um consumo de um antibiótico, por exemplo, altíssimo. Então, você faz o pedido baseado naquela série histórica, né, para os próximos 3 meses. Você pede lá um X do medicamento. Vou dar um exemplo desse antibiótico que aconteceu agora em julho. E aí, de repente, o consumo dele caiu totalmente. Só que você fez aquele pedido baseado, né, naquele consumo anterior. Então, você começa a pensar, caramba, e o antibiótico não é uma coisa que você pode incentivar, prescrever, pedir para trocar, não é uma coisa assim tão simples, né? E aí entra a importância da gente ter um bom relacionamento com as áreas do hospital, com os fornecedores que te atendem, que a gente começou a perceber que a gente tinha um estoque que, se aquele consumo continuasse daquele jeito, o medicamento ia vencer antes de ser consumido. E é caro. Você não pode desperdiçar. Como que você vai depois colocar no seu relatório que você teve um desperdício, né, de, sei lá, 200 mil de antibiótico, né? Você está tratando de dinheiro público. Sim. E aí você começa a ver, assim, as alternativas que você tem. Eu entrei em contato com o fornecedor, pedi para ele, falei, você pode me passar alguns hospitais públicos que você vendeu esse medicamento também, para a gente tentar fazer uma troca de validade, de repente ele está com um consumo maior. E aí, nisso, ele já me deu uma ideia. Falou, Juliana, eu vou ver, sim, vou te passar, mas eu vou também falar com o consultor do laboratório para ver se não está tendo algum problema dentro do hospital, às vezes de interpretação do exame, alguma coisa assim. E aí me deu um start. Eu também tinha contato com a consultora. Falei com ela e ela falou assim, realmente, a gente está fazendo um treinamento, inclusive, aqui no CTI, porque tinha havido uma mudança na maneira como o antibiograma estava sendo apresentado. Então, aquilo ali podia estar, como que posso dizer? Oi? Influenciando ali a prescrição? Tipo assim, também mascarando uma possível uso daquele antimicrobiano. Então, está deixando de prescrever, talvez porque não estava vindo muito claro. Agora entendi. Olha que interessante, né? E aí, com isso, a gente mandou um e-mail para a CCIH do hospital, também falando dessa questão do estoque, da validade, da diminuição do consumo. E elas responderam também, dizendo que realmente tinha tido uma queda de consumo, porque aquele agente ali realmente tinha diminuído, né? A bactéria lá, né, no exame. A bactéria lá realmente tinha diminuído no hospital, mas mesmo assim ela ia orientar os médicos, né, que no caso de ser um patógeno que pudesse usar aquele antibiótico, desse preferência a ele pelo estoque que a gente tinha. Então, a importância assim, da gente ter sempre, né, esses parâmetros, analisar sempre esses parâmetros e tentar antecipar o problema, né, e resolver. E, principalmente, eu não ficar parado ali esperando a coisa acontecer, né? Porque muita gente vai falar, comprei, tá bom, vai chegar aí, vai vencer. Não, esse aí a gente tem talvez uma carta aí, vai trocar. Não, não é assim. Não é o nosso trabalho. Né? Isso, não, né? O nosso trabalho é realmente antever o problema e tentar uma solução, né? E os meninos lá brincam comigo que falam, não, Juliano, falar em problema
Você não precisa nem falar. Às vezes eu falo assim, gente, hoje tá calmo, né? O que tá acontecendo? Aí eles falam assim, não chama não, por favor, que daqui a pouco vai aparecer problema. E não dá outra, assim, dá um tempinho, aparece alguma coisa assim. E essa falta de rotina que a gente tem. E são quantos lá? Então, o farmacêutico só tem eu agora, atualmente, né? Eu tenho 2 técnicas de farmácia, tenho agente administrativo 3. Todo mundo é concurso? Não. Ah, sim. Só farmacêutico e agente administrativo Sim. são concursados. Técnicos de farmácia, CT1, né, pelo Ministério também, mas via NERJ, é um contrato. E os almoxarifes são um contrato terceirizado lá do hospital, né? Então, a gente acaba que, no estoque, graças a Deus, a gente não tem muita rotatividade, né? A equipe que tem lá já está há um tempinho, porque quando é terceirizado, né, às vezes a gente tem essa questão de rotatividade de profissionais. Então, eu tenho uma equipe muito boa, assim, que é muito participativa, e eu cheguei, assim, eu acho que no começo todo mundo falou, ai, meu Deus, Juliana vai vir cheia de ideias, ai, meu Deus, essa menina está saindo do mestrado, vai chegar aqui colocando um monte de coisa. Mas aí eu cheguei devagarzinho, né? Falei, gente, olha, né? E mostrando, assim, eu procuro sempre, tudo que eu peço, eu procuro mostrar por que eu estou pedindo, né? Eu comecei a tentar implantar uma rotina de monitoramento mesmo das atividades, né? Porque acho que isso é muito importante, a gente ter indicador, a gente ter dados para mostrar o que a gente faz, porque a gente trabalha muito e, às vezes, a gente não tem registro, né? Farmacêutico, a gente sempre aprendeu a fazer POPs, né? A deixar tudo registrado, mas, pelo menos dentro do hospital, a realidade, assim, no que eu trabalho, tá? É muito difícil a gente convencer os farmacêuticos a importância de registrar o trabalho. De estar lá na dispensação, olha, a gente faz intervenção todo dia, quase todos os dias você precisa ligar para o médico, ligar para o enfermeiro, fazer alguma coisa, mas aonde que você registra isso? Porque o que você não mostra parece que não é feito, né? Então, como que você vai levar lá para a gestão, para a direção do hospital, que você precisa fazer uma mudança, às vezes, de uma rotina, que você precisa de mais RH para aquela atividade, se você não consegue medir, se você não consegue mostrar a produtividade que você tem, né? Então, aos pouquinhos, eu estou conseguindo, assim, implementar essa cultura da gente registrar, da gente ter ali realmente medido mesmo o nosso trabalho, né? E eu acho que aos pouquinhos as pessoas vão percebendo que é importante, né? Isso. E foi isso. E aí eu fui chegando devagar, e aí, hoje em dia, quando eu já peço alguma coisa, eles já vão de boa, todo mundo coopera, super assim. Tranquilo, né? Super tranquilo. Eu tenho uma equipe realmente muito legal nesse sentido. E nessa jornada, qual foi o maior desafio que você já encarou no estoque ali? Uma coisa que te marcou? Então, eu acho que o aprendizado é esse início de como funciona o processo de compras, porque é bem complexo, né? Então, você entender, não, que começa desse jeito, e aí o trâmite é todo feito pelo SEI, né, que é um sistema informatizado do Ministério. Então, é tudo feito por ali, você tem que saber entrar, acompanhar o processo, e qual é a área que está, e dali vai para onde, e o que a gente pode intervir. E você ter o cuidado de falar com as pessoas, olha, às vezes você está um medicamento crítico, você precisa que aquele empenho saia rápido, de entrar em contato com o pessoal do financeiro, olha, já está liberado, será que dá para agilizar? Então, a gente... Assim, é um aprendizado diário, mas por ser um processo muito complexo, eu acho que foi o mais difícil para mim no início. Que te marcou, né? Sim. E aí, ao mesmo tempo, também é um processo que a gente mostra, né, que a gente consegue mostrar como farmacêutico é importante. A gente participa de reunião de orçamento do hospital, isso é uma coisa que até, né, há pouco tempo, antes até da gestão da Dani, a gente não tinha essa participação dentro daquela equipe ali de administração, sabe? A gente participa junto com o coordenador administrativo, com o chefe do financeiro, com a área de planejamento, com o coordenador médico. Então, a gente tem voz, sabe? E a gente consegue mostrar que o trabalho está sendo bem feito também lá na gestão. E isso é muito bacana, assim. Isso não tem preço, sabe? Você conseguir mostrar que o seu trabalho está sendo reconhecido.
E, ao mesmo tempo, a gente também tem como que eu posso dizer, um desafio que é, enquanto na gestão, você não esquecer do paciente, sabe? Você também não ficar ali só focado em planilhas, em números, em empenhos, em processos, e esquecer que lá na ponta tem um paciente. A gente sempre lembra disso, sabe? No momento de você falar assim, tá bom, não vai ter isso hoje, a gente não precisa se preocupar tanto com esse processo. Não, você tem que pensar que cada medicamento daquele ali é importante, cada processo é importante, porque tem uma vida lá na ponta esperando, né? E isso em todas as áreas da farmácia, tanto no estoque, eu falo, gente, a gente tem que pensar em cada... Eu falo muito com os meninos, cada vez que você sentar assim, para fazer uma transferência entre o estoque, você pensa que se você não fizer aquela transferência ali da maneira correta, né, que você tem aquela rastreabilidade do lote, lá na frente, quando o paciente receber, se a gente tiver algum problema naquele lote que a gente precisar rastrear, você tem que saber qual foi o paciente que utilizou, né? Então, assim, eu falo, pensa que podia ser seu pai, sua irmã, sua mãe, que está lá na frente. Então, eu acho que isso é um desafio para quem está na gestão. Empatia, nunca se né? esquecer disso, sabe? Que a gente trabalha com vidas, né? Apesar de estar ali envolvido em números e planilhas e cobranças. Vocês estão cuidando de alguém. A gente está cuidando de alguém. Da vida, né, de alguém, de melhorar a qualidade de vida. E se hoje você pudesse dar um conselho para um farmacêutico que gostaria de conhecer mais da área, ingressar na área, quais seriam os caminhos, assim? Que o seu foi meio ao acaso, mas foi. Você hoje, né, como professora ali, já caminhando, já, né, inserida, o que você poderia falar para quem deseja entrar na área, né? Quem gostaria de participar dessa área que é tão promissora e tem tantos... Dentro da mesma área, você pode atuar em vários setores, né? Verdade. Então, eu acho que para entrar na farmácia hospitalar, o melhor caminho é a residência. Sabe? Porque você sai dali com título de especialista e uma formação na prática muito boa. Né? Eu queria ter feito a residência em farmácia hospitalar. Se eu soubesse que o meu caminho teria, né, seguido para esse lado mesmo. Então, se o estudante, né, o aluno de farmácia, já sabe que tem essa vontade de trabalhar no hospital, termine a faculdade, faça uma residência, porque vale muito a pena. É um conhecimento que agrega e você vai sair dali pronto para fazer um concurso, para ir trabalhar num hospital particular. Você já vai com uma bagagem muito boa, sabe? Eu acho que é muito importante. E também, aquilo que eu falei lá no início, eu acho que a gente precisa conhecer o profissional que atua naquela área que você tem vontade de trabalhar, né? Porque, às vezes, você imagina, assim... Uma coisa e a outra toda. Que a farmácia hospitalar, você vai ficar lá, você vai fazer clínica, você vai andar pelo hospital, você vai conhecer todo mundo e tal. E não é essa a realidade, dependendo. Ou então, pelo contrário, você acha que você vai chegar lá, vai ser um trabalho chato, que você vai ficar trancado lá na farmácia, mas aí você conhece um farmacêutico que consegue trabalhar com clínica, que consegue trabalhar em equipe multidisciplinar, né? Então, aí já te mostra um outro lado. Porque se você, né, você pode ser influenciado de várias maneiras, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Né? Eu acho que no serviço público, então, a chance de você ser influenciado pelo lado negativo é bem alta. É bem grande. Né? Tem as pessoas que falam, não, está ótimo aqui, eu quero me aposentar aqui fazendo isso, e está ótimo. E a pessoa é feliz assim, entendeu? Bem, né? E tudo bem, ótimo. Eu falo que... E hoje a gente tem os canais, né, Ju? Assim, até podcast mesmo, para poder... Hoje você tem acesso ao profissional ali no Instagram. Exatamente. Um professor, eu sempre falo isso aqui, todo episódio. Gente, vai lá, busca, vê, pergunta a pessoa, manda mensagem, manda um direct, né? Juliana, como é que é o seu trabalho aí? Se a pessoa não for acessível, vai para outro. Como que funciona? É importante saber da remuneração também, do retorno financeiro, que às vezes você espera uma coisa e é outra, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem a internet para ajudar, né? Os professores ali todos conectados online, né? Os profissionais ali. Então, exatamente. Muita gente disponível, né? Bastante. Muita gente disponível a dar informação, a conversar, a mostrar o caminho. Por exemplo, a gente tem estágio lá no INTO para farmácia hospitalar, né? A gente tem bolsas de estágio, tem estágio, tem residência.
Mestrado? Então, mestrado, sim, pode participar Aham. farmacêutico também, mas o mestrado é na área de musculatura esquelética, né? Ah, Mais sim. voltado assim para realmente quem está lá dentro, né? Mas também São caminhos para chegar, né? são caminhos, exatamente. Então, a gente procurar, né, saber antes de sair entrando, que às vezes você economiza, né, um caminho. Verdade. Você não Curta. precisa ir lá. Você vê, olha quantas voltas eu Verdade. dei para chegar até onde eu me encontrei, né? E hoje em dia, né, a gente não tinha tantas assim informações quando eu fiz esse caminho longo, né? Hoje em dia a gente já tem, né? Verdade, Quanta verdade. gente que trabalha, você vê aí no sábado, eu estava no congresso do Hospital Cardoso Fontes, Uhum. que foi bem bacana, e a gente teve uma palestra sobre novas oportunidades Olha, para farmacêuticos. Foi interessante. super legal. E aí a Sheila, uma figura muito querida, que ela é gestora de farmácia hospitalar e trabalha com estética. E aí ela falou, gente, farmacêutico tem 72 áreas para trabalhar. Olha, Acho que são 72, me corrija, muita tá, gente se Sheila, se eu estiver resume errado. a uma, né? Duas. Então, assim, a gente precisa ter coragem de sair da caixinha, né? E é isso. Mas e quando você entra num serviço público, a tendência, às vezes, a ficar ali, acomodada naquilo ali, é muito maior. Porque o seu salário vai ser o mesmo, né? Se você chegar lá no seu plantão e só fizer aquilo ali, ir embora e só voltar no próximo plantão, esquecer daquilo ali, seu salário vai ser Sim, o mesmo, desculpa, de quem está lá se dedicando a descobrir outras áreas, a estudar outras áreas. Então, assim, é realmente uma necessidade que vem de cada um, né? E uma vontade mesmo que verdade. vem com o processo, né? Eu acho que as Você é pessoas... feliz, né, Ju, no seu Sou. trabalho. Hoje eu sou muito O olhinho até feliz. brilha, né? Sou Emociona. muito feliz, verdade. E eu estou tentando passar muito isso para os residentes, né? Então, por isso que eu acho que a residência é uma especialização assim muito boa para quem quer ir para a farmácia hospitalar, porque ela te dá essa visão, sabe? E ela dá a visão dos dois lados. Ela dá a visão da pessoa que quer sair da sua zona de conforto e dá a visão de quem está na zona de conforto. Então, você pode escolher. Olha, deixa eu ver se no futuro eu quero ser aquela pessoa que está ali, que está tudo bom. E ok, gente, Sim. tudo bem, né? Ou Assim, se eu quero ser aquela que faz acontecer, né? E muda. exatamente, que quer estar descobrindo Sim. outras áreas, que quer sempre estar em movimento, né? Então, a pessoa Tudo é pode ir para os válido, dois né? lados, exatamente. Você pode escolher o Verdade. que você sonha no Sim. futuro, né? Ju, já estouramos o nosso tempinho. A gente Falei, fala tem que controlar o bastante, tempo, né? que a gente vai falando. Muito obrigada, Juliana, por estar aqui, né? Foi difícil a gente encaixar a agenda, mas deu certo. Obrigada pela oportunidade que você me deu no evento do INTO. Já agradeci outras milhares de vezes, agradecendo novamente aos residentes de lá, né? Toda a equipe, pessoal maravilhoso, estão em boas mãos. Obrigada mesmo, a casa é sua. Volte sempre, escolha outro tema, outra área de atuação que você já trabalhou para a gente falar mais. Vai ser sempre bem-vindo aqui no Farmacast, viu? Muito obrigada, Ju. Obrigada pelo carinho e pela oportunidade. Parabéns mais uma vez pela sua história, pelo que você vem fazendo, pelo que você vem influenciando as pessoas. E você também. E aí, vamos continuar Vamos assim, juntas, né? Cada se vez Deus mais, quiser. porque isso é o que a gente falou, não tem Verdade. preço. Só quem realmente sente o retorno é que sabe como é. Verdade. Obrigada Gente, mais uma vez. obrigada, viu? Fiquem ligados aqui no canal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Ju.